paz do Senhor, meus irmãos. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco junto com você, junto com esse povo que comenta, que compartilha o nosso conteúdo aí no canal do YouTube. Obrigado, viu, pelas participações, comentários. Isso nos incentiva a melhorar a cada dia. E se você não comentou, comente, deixe o seu nome. Não precisa comentar, comente o que eu gosto, comenta o que você acha. Dê a sua opinião, compartilhe, dê like, enfim. Ajude-nos a divulgar esse canal. Tá? Estou muito feliz de mais uma vez estarmos aqui, apesar de estar com essa voz ainda. Faz 2 semanas. Semana passada gravei a aula com um pouquinho de gripe, bem ruinzinho. Hoje não estou bem também, estou ruim da gripe, mas feliz de estar aqui junto com você. E como sempre eu gosto de começar sentindo meu coração uma vez, não quero deixar de começar assim, quero começar com você orando, eu e você juntos fazendo uma oração para que Deus venha nos iluminar, venha nos direcionar através do seu Espírito Santo. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, ore junto comigo. Querido e amado Deus, mais uma vez, Pai, na Tua presença, estamos aqui, Senhor, para aprendermos, Deus, para, Senhor, falarmos da verdade em que acreditamos. Falar, Senhor, para as almas perdidas que querem encontrar um caminho. Falar, Senhor, a todos os ouvintes. Senhor, guia as nossas palavras, as nossas atitudes. Assim nós oramos, Pai, pedindo em Teu nome a direção do Teu Espírito Santo e abençoando a cada um, Pai, que está assistindo, que deu like, que comentou, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, intercedendo, pedindo uma bênção especial a cada um deles. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, e quem concorda diz amém. Deus abençoe. Vamos lá para a nossa lição? Lição de número 8. Vai ser no dia 20 de agosto. Transgênero. Que transrealidade é essa? Um tema bem discutido na atualidade, né? Um tema assim, até existem pessoas que sabem pouco desse tema, conhecem pouca coisa, e nós estamos aqui para esclarecer alguma coisa, tá? Claro, já vou aqui, não justificando, mas dizendo, não estamos aqui para atacar ninguém, não estamos aqui para ofender ninguém, estamos aqui para trazer para a Igreja de Cristo, a qual nós servimos a Jesus Cristo e cremos que Ele é o Salvador das nossas almas, e cremos que Ele é o intercessor diante de Deus, cremos na Bíblia Sagrada como a nossa regra e prática de fé. Então nós vamos aqui trazer uma aula para a Escola Bíblica Dominical, um subsídio. Tá? Hoje um subsídio eu quero trazer para vocês aqui. Texto áureo. Texto áureo nos diz o seguinte: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade prática da nossa lição, apesar de ser um subsídio, eu gosto de usar sempre o texto áureo e a verdade prática. Às vezes eu uso algum conteúdo sim da lição, tá? Não se assuste por isso. Tá? A nossa verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, na qual nós cremos, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Isso é no que nós cremos, isso é o que nós acreditamos, né? E eu vou falar como assembleiano porque é a instituição a qual eu sirvo a Deus. É onde eu tenho a minha raiz, onde você vai encontrar informação da minha pessoa. Nesta semana, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, nós vamos ver essa revolução da sexualidade, né? Fez surgir ideologias
inúmeras, tentando desconstruir a visão bíblica do sexo, naquilo que nós cremos. Mas nós vamos aqui trazer algo para provar aquilo em que está firmada a nossa fé. Transgênero é a palavra-chave. Transgênero são pessoas que não se identificam com o gênero a qual foram designados, baseado em seu sexo biológico. É aquelas pessoas, eu vou explicar mais para frente, que tem a genitália masculina, mas não se sente masculino. É aquela pessoa que tem a genitália feminina, não se sente feminina. E é aquela pessoa que não se sente nem feminino, nem masculino. Primeiro ponto, vamos lá. Constituição biológica. Eu gostei muito de uma aula que eu assisti e eu vou pegar isso. Princípio. Então, existem princípios que são imutáveis. Por exemplo, o princípio natural. Natureza. Impõe-se por si mesmo. Cachorro é cachorro, cavalo é cavalo, gato é gato. Enfim, os animais, isso é um princípio, é imutável e impõe-se por si mesmo. Não adianta, por exemplo, você plantar milho e querer colher soja. Não, você vai colher milho. É uma imposição da natureza. Não adianta você cruzar um cachorro com uma cachorra e querer gatinho. Não, são princípios, né? Princípio científico, a ciência, ela reafirma a natureza. O que a ciência faz? Qual é o papel da ciência? Observar, estudar e confirmar o que a natureza está dizendo. E nós temos o nosso princípio bíblico, que é a escritura divinamente inspirada por Deus, e enfim, 2 Timóteo 3,16. Então ela vem fazer o quê? Ela fundamenta, a escritura ela fundamenta a natureza. Não tem como fugir desses princípios. Aí mostrando para vocês que hoje eu estou diferente, sem paletó, sem gravata. Estamos aqui com a nossa camiseta da IBD, bonita, azul, e o William já providenciou uma mais bonita ainda. Conceito, então vamos conhecer identidade de gênero. Primeiro, gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Isso é gênero. No princípio, claro, e na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciá-lo do sexo anatômico, tá? Antes nós tínhamos só para definir o masculino e o feminino, inequivocamente, né? Palavra difícil, quase quebrei a língua aqui. Mas a partir de 1970, as femininas passaram a usar. As ciências sociais passaram a enfatizar através do feminismo. Nós já tivemos a aula passada, falamos sobre isso. Não vamos ser aqui repetitivos, tá? As ciências passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura, não pelas características biológicas. Trocando em miúdos, agora não importa mais o gênero, macho e fêmea, ele não é definido pela anatomia do corpo, e sim pela cultura. E essa é a ideia. Estou passando primeiro os conceitos que nós temos. E passou, né, os parâmetros curriculares nacionais, formulado pelo MEC, né, do 6º ao 9º ano, que trazem as seguintes definições. Olhe bem, deixa eu frisar aqui bem. Essas informações que eu estou trazendo não são minhas nem da minha cabeça, vocês sabem disso. São informações tiradas de pesquisas e consultas, tá? Esses parâmetros, nessa perspectiva de que o gênero perdeu aquela função de simplesmente definir macho e fêmea, agora passa a significar que homens e mulheres são produto da realidade social e não decorrência da anatomia dos seus corpos. Então, essa, entre aspas, simples mudança, nós caímos nesse problema. E o problema maior é que está no âmbito educativo, está numa imposição dentro das escolas. Como eu falei e vou repetir, esse eu vou repetir.
A pessoa faz o que quer com o seu corpo, com a sua vida, com o seu modo de viver. É livre. Nós vivemos num país, de certo modo, democrático. As pessoas têm a liberdade de escolher o que querem ser. Mas agora, impor isso a meu filho e minha filha, daí já é demais. É não aceitar. Por que eu tenho que aceitar o gênero, o transgênero, e eu não posso ser aceito como hétero? Não, nós precisamos aceitar. Então, agora, impor às crianças, não, aí já é outro assunto. Principalmente aos meus filhos, com certeza nós não vamos aceitar isso. Pode-se sim formar a lei, pode-se aprovar, mas dentro da minha casa o ensino vai ser diferente. Então vamos lá para o ponto 2, cisgênero e transgênero. Cisgênero classifica a pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo masculino. No dicionário informal, cisgênero é utilizado o quê? Para referir-se ao indivíduo que se identifica em todos os aspectos com o gênero de nascença. Nasceu com a genitália masculina, ele é macho, masculino, do sexo masculino. Nasceu com a genitália feminina, é fêmea, do sexo feminino. Então, o cisgênero é aquele que se identifica pela anatomia do corpo, conforme ele nasceu. Tá? Esse ponto aqui, conceito que abarca as pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi determinado quanto ao seu nascimento. Ou não trocando, mas explicando melhor, conforme Deus criou. Macho e fêmea os criou. Então, esses são os cisgêneros. Transgêneros classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, quem tem uma genitália masculina e quer se sentir feminino, ou tem uma genitália masculina e se sente feminino, ou não sente nada, é neutro. E nós vamos ver que tem essa opção. Ou é bi. Ele pode ser tanto gostar do sexo masculino e do feminino. Então, esse é o transgênero, né? Mas são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado, de gênero diferente do sexo biológico. Tem esse sentimento de incompatibilidade com aquilo que está dentro dele. Esclarecendo bem que, se eu não me engano, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela vem trazendo, e até a palavra homossexualismo, ela não pode ser dita porque foi classificado como doença. E, pelo entendimento da medicina, enfim, dos conceitos e pesquisas, digamos assim, chegaram a um consenso comum de que nós não podemos pronunciar essa palavra, e sim homossexualidade. Tá? Então, esse sentimento de incompatibilidade entre o sexo físico e o gênero psicológico. Quer dizer, ele olha uma coisa também chamada de disforia de gênero. Ele olha uma coisa e vê outra, sente outra, enfim, dessa forma. Né? Argumenta-se que gênero é independente do corpo, mas isso a partir de 1970, quando as feministas passam a defender essa ideia. Não em relação à bíblica, claro, né? O termo transgênero foi expandido como um guarda-chuva, por quê? Porque daí ele comporta todas as categorias. Travesti, transexual, gay, lésbica, enfim. Digamos, uma melhor forma de ser chamado, uma melhor forma, né, mais aceita socialmente como transgênero. O termo passou de um uso crescente nos recentes anos. Então, seria uma forma melhor, como eles dizem, de inclusão. Então, por isso trata de transgênero ou simplesmente trans. Claro que trans parte para uma gíria, né, do ditado popular. Mas essa é a explicação. Hoje também é utilizada para incluir várias categorias.
Pessoas do gênero queen, que não se consideram nem masculina nem feminina, bigênero, gênero fluido, segundo Peirce, 2021, no seu livro, página 198, e muitas outras categorias. Então, o transgênero ele vem abranger todo esse, digamos, comportamento sexual diferenciado a partir de 1970, que tinha os seus nomes específicos, agora englobou-se, já juntou-se tudo debaixo de um nome só, de uma nomenclatura só. Transgênero e sexualidade. Para os sexólogos, a orientação, tem que perder esse costume do né. Vocês lembram que eu falei uma aula? Mas enfim, vamos lá. Para os sexólogos, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela identifica, quer dizer, da forma que eu me sinto. E por qual gênero eu sinto a atração sexual. Por exemplo, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, e é o que eu sou, e que eu defendo. E mediante a Bíblia Sagrada e com artigos também científicos. Tá? Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher, enfim. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando não existe atração por gênero nenhum. Não tem atração, não se sente homem, não se sente mulher, enfim, está indefinido ainda. Pansexual, quando a atração não depende do gênero, inclusive pode estar incluída aí coisas inanimadas, tá? Como objetos, enfim. Essa é a classificação segundo os sexólogos. Isso aí nós estamos vendo dentro do transgêneros e sexualidade. Além dessas categorias, ainda existe pessoas que se denominam não binárias, quer dizer, já foge daquela lista ali, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino, enfim, é uma neutralidade total. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para você, professor, que vai chegar no domingo de manhã, na escola bíblica dominical, e vai ser questionado, eu tenho plena certeza que você pode ser questionado. Até mesmo por uma pessoa que faz parte desse grupo e vai à igreja para assistir a aula, tirar algumas dúvidas. E você, professor e professora, vocês têm que estar preparados, é necessário. Precisar é uma coisa, eu preciso trocar de carro, mas eu não troco de carro porque eu não tenho dinheiro. Agora, eu necessito fazer o motor do carro porque ele fundiu, senão ele não anda. Então, você vê, é uma necessidade você estar bem informado de tudo aquilo que te cerca dentro da sociedade. Porque você precisa dar uma resposta. E lembra qual que é a resposta que nós precisamos dar? Quem lembra? Na aula nós estudamos 1 Pedro, é isso? Capítulo, vamos ver aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Então, a resposta sua, professores e professoras, ela tem que ser com mansidão. Ela não pode ser com ódio. Ela não pode ser com revolta. Você tem que ter o domínio da matéria. Por isso eu estou trazendo todos esses esclarecimentos para que você possa ter uma boa resposta. Dentro desse âmbito, dentro dessa mudança, em 2017, o American College of Pediatrics publicou que o uso indiscriminado da terapia hormonal e a prática da cirurgia de mudança de sexo são um erro. Isso não sou eu que estou dizendo, não tirei da minha cabeça,
Não criei essa teoria, quem está falando isso foi o American College of Pediatry, quer dizer, o Colégio Americano de Pediatria. Porque se entende que uma pessoa, ela se sente, é um homem, anatomicamente o corpo é masculino, mas ela se sente feminino, então vem o tratamento psicológico e o tratamento de hormônios femininos que não tem nele. Então vai a aplicação. E quais são as causas disso? Esse Colégio Americano de Pediatria, ele vem dizer sobre isso. Ele vem dizer que, o relatório, eles destacam os seguintes pontos. Conflito entre mente e corpo devem ser corrigido pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico. Então, isso é conselho de especialistas, de médicos. Tá? Letra B, segunda, meninos não nascem com cérebro feminilizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado, de forma nenhuma. Isso é uma opinião desse colégio nos Estados Unidos. Pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Esse é o conceito desse colégio americano que eles têm colocado lá e avisado. Então nós precisamos, quer fazer o que quiser com seu corpo, tudo bem, mas com as crianças nós precisamos respeitá-las e criá-las de modo digno. Tanto é que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa defender as nossas crianças de algo que venha a destruir o seu futuro. Vamos em frente? O posicionamento bíblico. Nós partimos de Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Já falei na lição passada, mas vou trazer de volta. Zakar, masculino em hebraico. Nekevá, fêmea, feminino e em hebraico. Portanto, deixará o varão Ish, homem, o seu pai e a sua mãe, Gênesis 2:24, e apegar-se-á a sua mulher, Ishá, mulher, oposto do masculino, homem, oposto do feminino, em contraste, diferente na sua anatomia, no seu pensamento, enfim, diferente em tudo. Nós vamos ver nas suas genitálias, nos seus órgãos reprodutores, em muitos aspectos, no seu aspecto físico. A formação biológica nesta conjectura tem implicações muito amplas que Jesus demonstrou juntá-las. 2:24, ele fala em Marcos 10, 6 e 7. Ele repete, o livro de Marcos nos apresenta uma visão bíblica da formação do ser humano. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ish, Ishá, Zakar, Nekevá. Macho e fêmea, homem e mulher. E quando é os dois, como que fala? Você não lembra? Adão, isso mesmo, muito bom, você que acertou. Primeira carta aos Coríntios 7, capítulo 3 e 4, nos orienta sobre a sexualidade. Os homens que se acham aí mais do que as mulheres, falamos na lição sobre masculinidade bíblica, né? Não, você não tem domínio sobre o seu corpo, é a mulher que o tem. E mulher você não tem, é o homem que tem. Deus fala ali, o texto ressalta que cada homem deve cuidar, vou repetir, cuidar, outra vez, cuidar. Deve ter a sua própria esposa e cuidar dela, e cada mulher o seu próprio marido. Esse é o que nós defendemos através das escrituras sagradas. Terceiro, aí, gênero do corpo definido pelo sexo, apresenta a criação do homem. Gênesis 1:27, acabamos de relatar aqui.
apresenta a criação do homem e da mulher como seres distintos, com papéis e características distintas. Tá? A anatomia do sexo serve para o propósito divino da sexualidade e reprodução. Em Mateus 19, 4 a 6, vamos ler? Vamos ler? Reafirma o propósito original. Eu sei que você sabe decor esse versículo, mas vamos ler aqui Mateus 19, de 4 a 6. Ele, porém, respondeu: não tendes lidos que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua Ixá, mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele cita esse versículo de Gênesis 2, 24. Ele já mostra por que ele criou o homem. Como que nós íamos povoar a terra, encher, multiplicar? Como vai manter uma sociedade sem um casal hétero? Um homem não engravida, ele não gera. Duas mulheres não conseguem gerar um filho. Precisa-se do homem. Eu falei, é uma questão de anatomia. O que minha esposa tem, eu não tenho. O que eu tenho, ela não tem. Constituição biológica, moral e sexualidade. No contexto humano, a biologia inclui fatores como sexo biológico determinados pelos cromossomos sexuais. Você pode mudar o corpo? Pode sim. Opa, bati no microfone. Você pode mudar o corpo? Pode sim. Você pode fazer cirurgia, você pode aplicar hormônios, você pode mudar a voz, você pode mudar os olhos, você pode mudar o cabelo. Você pode moldar da forma que você quiser, mas os cromossomos biológicos feitos por cientista, o final é XX e XY. Esse não tem como mudar. Esse não tem como alterar. Não existe como alterar o DNA de uma pessoa. Se alterar, vai dar problema. Não existe como alterar. São 46 cromossomos. Se vier 45, dá defeito. Se vier 47, dá defeito. Ou se vier YY, vai dar defeito. Não, tem que ser XX ou XY. Não tem como mudar. Então, podemos mudar. Se você quiser mudar a forma exterior, pode mudar. Mas a constituição biológica continua a mesma. Tanto é que, olha esse exemplo que eu peguei da internet, da revista Visão. Olha o que ela diz. Um estudo norte-americano comprova que o cérebro da mulher vem programado para ser melhor na realização de várias tarefas ao mesmo tempo. Enquanto o cérebro, ou cérebro, né, tanto faz aí como você lê, masculino tem a maior capacidade de centrar-se numa única coisa. Olha aí, à esquerda você tem um cérebro de mulher e à direita de um homem. Olha a diferença. Não são iguais, nem mesmo na massa cinzenta o homem é igual à mulher. Criado à imagem de Deus. Dentro da perspectiva bíblica, a constituição biológica é uma parte essencial de quem somos como seres humanos. É essencial. Macho e fêmea, nossa criação já foi feita com um propósito divino, tanto biológico como moral e na sexualidade. Nós somos, eu vou repetir de novo, macho e fêmea os criou, Zahar e Nekeva. Ele tem esse propósito para multiplicação, para criação da sociedade. Não tem como manter o mundo
com apenas um sexo. Quando ele cria, ele vê Adão sozinho. Quando ele olha Adão sozinho no Éden, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva sozinho nesse jardim. Eu far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, para que ajude ele nesse trabalho. Constituição moral. A visão bíblica do corpo também leva em consideração a constituição moral, o caráter. Nós somos chamados para viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós somos chamados. Ah, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, mas eu tenho que falar. Por quê? Porque eu te amo. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você seja condenado. Não, de forma nenhuma. Mas nós pregamos com amor, nós falamos a verdade, porque quem ama diz a verdade. Quem ama traz a verdade quando a pessoa vai ser prejudicada em alguma coisa. E eu não posso deixar de falar. Se você vai acreditar nisso que nós pregamos, é uma questão pessoal sua, mas eu preciso, porque para mim foi deixada essa missão. Então, a nossa constituição moral, 1 Coríntios, capítulo 6, 19 a 20, diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E todo aquele que destruir o templo do Espírito Santo, importa-se que seja destruído também? Não é assim que diz lá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. Diz aqui, vamos ver se eu estou bom de memória ainda. Ou não sabeis, fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, nós somos de Deus. Eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, crendo ou não crendo, você pertence a Ele. É maravilhoso. Vamos em frente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, e qual nós somos responsáveis pela maneira que nós usamos dele. Sim. E importa-se que nós usamos o nosso corpo para glorificar a Deus e não para blasfemar contra Deus. Isso faz parte da constituição moral. Envolve cuidar da saúde, sim, mas também implica na pureza moral. Evitar prática que sejam contrárias aos ensinamentos bíblicos. E geralmente as nossas práticas, essa carne, ela leva aonde? A concupiscência da carne. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas como esta, semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem os comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então cuide do seu corpo, não só fisicamente, mas cuide moralmente, pureza, caráter, moral. Evitar as práticas que venham destruir o templo do Espírito Santo. Sexualidade é um dom de Deus com propósito. A sexualidade é um dom projetado para ser desfrutado dentro do contexto do casamento. Homens e mulheres juntos, convivendo num leito sem mácula. Para isso que Deus cria a sexualidade. Não é só para reproduzir, não. É para ter prazer, sim, mas prazer entre o seu esposo e a sua esposa.
do modo digno, como Deus criou no princípio. E não falei que desde o princípio, Jesus dizendo, desde o princípio macho e fêmea os criou. A Bíblia também adverte contra a imoralidade sexual. Chama-nos a pureza, santidade. Sabe o que quer dizer santidade? Quer dizer separado. Separado dessa imundícia toda, dessa coisa que querem provar que o certo é na cabeça, conforme eu penso. Não, Deus criou dessa forma e assim é. Conclusão, meus irmãos. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades. Na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, existem apenas duas possibilidades de gênero e de anatomia sexual humana, ou seja, masculino, feminino, macho e fêmea. Não existe outra possibilidade. Não há qualquer abertura ou brecha para que possa haver dentro da Bíblia Sagrada para outra, digamos, outra sexualidade. Não, a Bíblia é categórica nesse assunto. O término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele olhou e disse, Tov meod, é muito bom. Deus não erra ao criar a sexualidade heterossexual de forma nenhuma como norma para a humanidade. Não, ele não erra, ele acerta em cheio, ele é perfeito nas suas obras. Ele não tem nenhum erro em criar esse parâmetro, essa norma para a sociedade em geral. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Não, ninguém. Por quê? Porque muda-se a cultura. Mas a palavra de Deus, meu irmão. Meu irmão, a palavra de Deus é imutável. Vamos ler? Mateus 24 e 35. Mateus 24 e 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus conforta. A palavra de Deus restaura. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus direciona. A palavra de Deus dá ânimo. A palavra de Deus faz eu ter uma família maravilhosa. Faz eu ter uma esposa. Faça com que eu precise que eu seja um esposo maravilhoso, mas não posso dizer de mim, quem tem que dizer é minha esposa. A palavra de Deus me permite que eu tenha uma família, e essa família pode assentar-se à mesa, como diz o Salmo. A esposa será como um ramo frutífero. Os filhos serão brotos e nós glorificaremos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus, ela é imutável. E eu quero encerrar orando pela minha e pela sua família nesse momento. Vamos orar, querido e amado Deus, Pai eterno. Na tua presença, Deus, eu estou aqui intercedendo, Senhor, pelas famílias. Intercedendo, Senhor, por todas. Deus, que o Senhor venha abençoar o papai, a mamãe, os filhos, que o Senhor venha derramar das suas bênçãos, que o Senhor venha nos guardar, Senhor, de todo mal, de todo perigo, Senhor, nos livrando, nos dando, Senhor, visão do Espírito Santo, para que nós possamos vencer, Deus, as lutas, Senhor, as investidas do inimigo contra a igreja. Senhor, eu oro, Pai, se alguém doente, se alguém com dor, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. E quem concorda comigo diz amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Shalom, Lehitraot.
Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.